O presidente do Banco Central demonstra otimismo com as projeções de inflação. Roberto Campos Neto participou nesta segunda-feira de um evento do Grupo Lide aqui em São Paulo. O repórter Daniel Lian. As expectativas de inflação subiram com ruídos, mas devem melhorar. A afirmação é do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Segundo ele, dúvidas sobre as contas públicas no país, questionamentos relacionados à política monetária, especulações sobre o compromisso com as metas inflacionárias e o cenário externo levaram a esse panorama. O que, vamos dizer assim, depende do Banco Central. Eu acho que o tempo vai fazer com que as pessoas entendam que a decisão é técnica, que o colegiado vai se reunir, sempre vai discutir com base técnica e às vezes vai ter unanimidade, às vezes não vai ter unanimidade, mas eu acho que vai ficar muito claro para as pessoas que ao longo do tempo que a decisão é técnica. Então, esse ruído eu acho que tende a diminuir com o tempo. Campos Neto diz que não se luta com expectativas. Acho que uma das coisas que a gente aprende em linguagem de Banco Central é que quando a expectativa está um pouco fora do que você acha que é razoável, a primeira coisa é você não luta contra a expectativa. Você não tenta dizer que não acredita na expectativa. Você aceita a notícia, olha, tem uma expectativa que é um pouco mais alta, como é que eu faço aqui nessa situação? A primeira coisa é, eu preciso explicar por que eu acho que a expectativa está um pouco diferente da minha. E a segunda, quando eu explico, tento explicar e não consigo, eu preciso ter ações que façam com que a expectativa volte ao patamar. E não se trata, na nossa opinião, de descredibilizar vamos dizer assim, o número de expectativa, e sim de atuar para que ele volte ao patamar que a gente entende que seria a precificação correta ou a expectativa correta. Uma das principais preocupações de agentes do mercado financeiro e investidores diz respeito à inflação global. As atividades produtivas de China e Estados Unidos também geram atenção especial no ambiente econômico mundial. As condições financeiras são as condições de liquidez que fazem a economia ou acelerar ou frear. Então, um questionamento que tem hoje muito grande em relação aos Estados Unidos e alguns outros países, que não tem uma resposta muito clara, é se o juros americano é tão alto, por que as condições financeiras ainda estão tão frouxas? Então, por que esse juros tão alto não fez o efeito esperado? Quando a gente olha a China também, aqui eu concentraria no fato de que a gente teve um desinvestimento grande no setor imobiliário, que era um setor muito importante na China, e mais recentemente a gente viu uma mudança total, vamos dizer assim, de guia, de direcionamento na China em termos de se investir mais na produção industrial. Mas ao mesmo tempo que a China investiu muito nessa capacidade produtiva, o número de restrições comerciais da China aumentou muito. Então, hoje a China tem uma capacidade ociosa grande em alguns setores e precisa exportar esses bens. O ex-governador de São Paulo, João Dória, conversou com banqueiros e empresários do setor produtivo no evento e revelou o sentimento sobre a expectativa futura. Uma expectativa cautelosa em relação à economia brasileira. Já era cautelosa antes da tragédia do Rio Grande do Sul, ela ficou mais acentuadamente cautelosa depois da tragédia. Isso não significa pessimismo, eu não vi aqui nenhuma palavra pessimista em relação ao Brasil, mas acautelatório. Cuidado, atenção, zelo, serenidade, equilíbrio, diálogo e planejamento nas suas atividades. Se nós cumprirmos as funções técnicas bem, respeitarmos a autonomia do Banco Central, respeitarmos um pouco as circunstâncias do próprio mercado, entendermos a concorrência internacional, respeitarmos também a segurança jurídica e evitarmos o conflito político, o acirramento das circunstâncias políticas, o Brasil ultrapassará esse período e acho que pode sonhar a curto e principalmente a médio prazo com momentos melhores. A tragédia no Rio Grande do Sul também foi abordada por Roberto Campos Neto, que acrescentou que as mudanças climáticas entram como um dos fatores de análise do Banco Central para a tomada de decisão sobre a taxa de juros do país.